Mais um vídeo no canal da iConnect para você. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial para a iConnect e para mim. Eu estou com a Tânia, a nossa gerente de projetos. Ela que cuida com muito carinho do nosso planejamento, do seu planejamento, das nossas estratégias para atender você, meu amigo, cliente iConnect, cada vez melhor. E vamos lá, Tânia. O que você acha? Qual que é o maior desafio hoje do investidor estrangeiro que decide se aventurar, decide investir nos Estados Unidos? Conhecer das leis americanas. Eu acho que o investidor ele precisa conhecer, né? Muitas das vezes ele vai sem esse conhecimento e fica perdido, efetivamente, né? Acaba perdendo ali o investimento que ele pretende colocar nesse novo país por falta de conhecimento. O negócio dele poderia dar muito certo se ele tivesse planejado melhor. E, infelizmente, ele acaba perdendo e ficando frustrado aí com esse sonho americano. Ainda né? mais agora, né? Nesse momento assim de instabilidade econômica, né? Todo passo tem que ser muito planejado, né? Tânia é do planejamento, né? Tânia é do planejar. Quais etapas que você acha que são importantes assim para um planejamento de um investidor estrangeiro? O que você acha que ele tem que pensar antes de começar esse investimento? Ele precisa conhecer, né? Ele precisa ter o conhecimento daquele onde ele quer investir, né? Se ele quer comprar uma casa, por exemplo, para investimento, para alugar como vacation, ele precisa entender a região que ele vai adquirir esse imóvel, o valor desse imóvel no mercado para uma futura venda. Ele precisa entender se ele vai conseguir permanecer ali com vários meses com esse aluguel, com essa casa alugada, né? Sim. Isso é importante para ele. Entender ali qual que é a receita que ele vai ter desses aluguéis e quais as obrigações que ele tem com o país, né? Uma vez que ele está indo para um país novo, com novas obrigações. Então, esse entendimento no geral é muito importante, né? Colocar isso no papel. Fazer efetivamente um planejamento documentado. Para quê? Para que ele possa acompanhar ali o que vai acontecendo durante o período, porque desvios podem acontecer, né? Com certeza. E olha que interessante, né? Quando você fala de planejamento, é isso que a gente está aqui, né? A iConnect está aqui para apoiar o cliente exatamente nesse planejar, né? E no dia a dia, na prática, como que a Tânia ajuda o cliente iConnect nesse planejar? Como que a Tânia contribui no dia a dia para ele? A gente precisa entender efetivamente qual que é o desejo dele, né? Desse novo sonho americano, de realizar esse sonho. Entender qual que é o valor que ele tem ali disponível. Entender qual destino ele vai dar. Então, se é efetivamente uma compra de uma casa. Vacation, né? Se é outro investimento. Exatamente. A gente precisa entender ali para a gente dar o melhor caminho para ele, né? Para a gente falar as possibilidades, montar esse planejamento junto. A gente faz esse trabalho sempre junto com o cliente para entregar para ele sempre o melhor, né? Ô, Tânia, e assim, e o que você acha que é o maior medo? O maior medo hoje do investidor? O que você julga que é o maior medo que o investidor tem ao investir nos Estados Unidos? Ele ainda tem muito receio de perder o dinheiro. São duas coisas que eu diria ali, né? Ele tem medo de perder efetivamente esse investimento e o quanto de imposto ele vai pagar. Isso aí? É impressionante, assim. Costuma ser a primeira pergunta mesmo do pessoal, dos clientes. Quanto eu vou pagar de imposto? Né? Quanto eu vou pagar? E aí, como é que funciona, né? Não é? Vou investir. Exatamente. E aí a gente está exatamente com a equipe técnica para poder respondê-lo, para poder sentar com ele, entender como é que esse investimento, entender qual o valor do investimento dele, quanto tempo ele vai ter de retorno desse investimento dele, né? Isso é importante. E, logicamente, contribuir aí para a parte tributária também, né? Com certeza. Pessoal, e olha só, em relação a tributos, a investimentos nos Estados Unidos, tem um outro vídeo no canal que eu falei exatamente como funciona imposto nos Estados Unidos. Então, clica aqui, tá? No link, na legenda, que esse vídeo está completo, explicando exatamente sobre impostos, como funcionam as estruturas nos Estados Unidos de pagamentos, de impostos, onde se paga mais, no Brasil ou nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Esse conhecimento é fundamental. Muitas das vezes o cliente vai fazer esse investimento sem nenhum conhecimento, e aí ele perde todo o recurso dele ali num período e até culpa o país, né? Exatamente. Até culpa o país achando que foi porque investiu e na verdade não. Na verdade o que faltou foi um bom planejamento. Planejamento, contar com bons profissionais, né, para assessoria. Sem dúvida, não tente fazer sozinho, né? Os clientes chegam pra gente ali porque tentou fazer sozinho e aí ele já tem alguns impostos de renda sem entregar, né? E aí a gente tem que Chega sangrando, né? A gente tem que ajudá-lo ali a retomar o caminho correto, né? E olha que interessante, né? Pegando um pouquinho da sua fala. Então é muito mais importante, interessante, digamos assim, planejar para funcionar melhor do que corrigir, né? Exatamente.
Então, digamos assim, o planejamento, de fato, ele evita que certas coisas desnecessárias aconteçam. E esse é o nosso papel, né, Tânia? A Exato. gente está aqui para isso, né? Para ajudá-lo nesse planejamento. E aí são os dois planejamentos, do próprio investimento dele e o tributário, né? A gente está aí disponível para ajudá-lo nesse sentido. Onde que você acha que o investidor perde mais dinheiro, assim? Pagando imposto lá pro nosso amigo tio Sam ou na falta do planejamento? Falta do planejamento, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A gente recebe clientes lá que já tem um período dentro dos Estados Unidos fazendo os seus investimentos e com perdas, né? Perdas grandes, inclusive. A gente teve recentemente um grupo de investidores que compraram em torno de 3, 4 casas nos Estados Unidos e essas casas já estavam mesmo socateadas e não era uma região boa para se investir, né? Se investir, né? Então acabaram perdendo muito desse investimento tentando reformar essas casas sem cumprir as obrigações necessárias no país. E aí, quando chegou para a gente teve que rever todo esse processo dele, entender como estava a empresa, entender qual era a situação dos sócios, regularizar toda a parte tributária e fiscal desse cliente. Então, acabou perdendo muito dinheiro aí, até perdendo o negócio. Então, não planejou muito bem, né? Não planejou Digamos muito assim. bem. Primeiro passo, sem dúvida, é um bom planejamento, né? Um bom entendimento ali de onde você quer investir seu recurso. E a gente teve um outro case também, acho que você vai lembrar desse, de um cliente que veio transferido, na verdade, e assim, por falta de planejamento e organização do dia a dia, da contabilidade, do bookkeeping que a gente chama, né? Ele acabou tendo algumas penalidades e a conta do cliente ficou até congelada. Lembra desse caso? Exatamente. Então, o governo nos Estados Unidos, assim, dependendo se você não cumpre com as obrigações ali do dia a dia, né, com o que você tem que fazer fiscalmente falando, o governo congela a conta bancária. Lembra desse caso? Exatamente. Esse caso é bem interessante porque o cliente estava entendendo que estava tudo normal. Tudo certo, né? Tudo normalizado, né? E quando ele chegou pra gente, na verdade, o que ele tinha? O bookkeeping somente. Toda a parte ali de impostos dele, toda a parte de impostos para o Estado, estava tudo em atraso. Até que teve o bloqueio na conta dele. Ele já estava conosco, né? E aí tivemos todo o trabalho ali de regularizar também essa situação para ele, para que ele possa seguir normal. E eu me lembro como se fosse hoje. O cliente ligou e falou assim: gente, bloquearam minha conta, tem um débito aqui que eu não sei de onde que vem. E agora? Aí nós entramos para apoiá-lo. E aí é um trabalho que tem que ser feito junto com os fiscais americanos, né? Todo contato com o fiscal, levantar material, documentação, para entregar esse fiscal e provar que o investidor teve boa fé, né? Na verdade, ele não foi ali, não teve um bom auxílio contábil fiscal para regularizar a situação dele, por falta de conhecimento, né? Então, é importante você ter um escritório que te sustente em relação a isso, que tenha bom conhecimento para poder não acontecer numa situação dessa, né? Um cliente que ficou bloqueado, aí, um cliente que tem recursos, né? Tem uma boa venda nos Estados Unidos, mas ficou bloqueado aí de fazer suas operações por causa de um outro escritório. Vamos pegar um pouquinho desse exemplo e falar para você, nosso cliente, né? Como que você entende, como gerente de projetos, esse processo de transferência de uma contabilidade, de um outro escritório que está vindo para a gente? Quais as etapas que você acha que são importantes, de fato, se atentar para isso, para evitar problemas futuros nessa transferência? Fala um pouquinho para a gente. Excelente pergunta, Emerson. Muitas das vezes o cliente já chega para a gente com uma estrutura de empresa pronta, com um bookkeeping, de certa forma, já formatado. A gente tem dificuldade de receber esse material da contabilidade antiga, né? Então, muitas das vezes a gente solicita ali esse material para o cliente, logicamente, e aí a gente não recebe esse material completo e aí a gente tem que entender toda a estrutura desse cliente até para aconselhá-lo melhor. Muitas vezes, ele tem uma estrutura de empresa que não é a melhor. Com certeza, sim. E a gente precisa aconselhá-lo a trocar essa estrutura toda, né? Então, praticamente, quando ele chega pra gente ali, a gente tem que fazer todo esse trabalho de conhecimento e sim gerar um negócio, né? Um negócio dele. E gerar novos documentos, né? Muitas das vezes o cliente chega pra gente sem nenhuma documentação da própria empresa, da própria constituição da empresa dele, né? E um ponto importante também é que a gente gosta muito de trabalhar com análise, né? Então, Tânia é dos números, tá, pessoal? Essa mulher entende tudo de números. Muitas das vezes a gente recebe clientes transferidos e a gente percebe que nunca foi feita uma análise de indicadores, nunca teve um trabalho um pouco mais profundo relacionado ao entendimento do negócio, às projeções, né? Como que você consegue contribuir? Né? O cliente chegou transferido, não tem nada. Como que a Tânia conta para o cliente que existe esse novo mundo? Exatamente. Isso é interessante porque o cliente chega fascinado, né? Porque são números que ele nunca viu.
E aí a gente consegue mostrar para ele, dentro do que ele tinha, ou dentro do que ele já realizou, qual que vai ser a projeção dele futura, o que, que vai acontecer com a empresa dele futura, se ele tem fluxo de caixa, se ele não tem, se ele precisa, enquanto receita, quanto que é a proporção da despesa dele em relação às suas receitas. Então, são análises que, nesse momento aqui, pode parecer simples, mas que ele tem uma visão da empresa dele, né? Então, logo de cara ali, a gente já consegue fazer esses números para ele e mostrar como ele pode avançar de forma melhor na empresa dele. Tânia, nós falamos aqui nesse vídeo, então, sobre vários assuntos muito interessantes, mas focamos muito no cliente que já começou, que já está operando. Eu queria te convidar para você participar de um outro vídeo comigo, falando do cliente para o cliente, na verdade, que vai começar do zero. Não tem nada ainda. Você topa esse vídeo comigo? Claro, Emerson, excelente tema. Eu sou a pessoa dos números, né? Formada em economia, eu gosto desses temas, gosto de planejamento, tenho certeza que a gente tem muito a agregar para os nossos clientes. Então eu convido a você a se inscrever no canal e assistir o nosso próximo vídeo, que eu vou estar com a Tânia, a nossa gerente de projetos, falando um pouco mais sobre esse tema muito interessante. Até lá, pessoal!